Dizem que o dinheiro compra tudo, mas naquela manhã chuvosa, em Lisboa, um milionário caiu desmaiado na rua e apenas uma florista desconhecida parou para ajudá-lo. Lisboa ainda dormia quando Henrique Duarte abriu os olhos. O primeiro som que ouviu foi o leve bip do monitor cardíaco no canto do quarto. O mesmo som que há semanas o lembrava de que o tempo não era mais um aliado. A luz pálida da manhã atravessava as cortinas de linho do seu apartamento em Avenida da Liberdade, revelando o reflexo de um homem que parecia um fantasma da própria fortuna. Aos 40 anos, Henrique era o fundador da Duarte Systems, uma das maiores empresas de tecnologia da Europa. Computadores, automação, inteligência artificial, tudo o que ele criava servia para dar eficiência ao mundo, mas nada lhe ensinara a lidar com a própria solidão. No espelho de moldura prateada, via o rosto pálido, os olhos marcados por noites sem dormir e o peito que latejava num ritmo irregular, resultado de uma cardiomiopatia hipertrófica, uma doença rara que o médico chamava de bomba relógio discreta. Bom dia, senhor Duarte. A voz da enfermeira privada, Luísa, ecoou pela suíte. É hora da medicação. Henrique assentiu em silêncio. Não suportava mais aquele tom profissional, nem as visitas diárias de médicos que o tratavam como um investimento caro, prestes a desvalorizar. Enquanto engolia os comprimidos, olhou pela janela. Lá embaixo, o trânsito de Lisboa se movia como formigas apressadas. Cada carro, cada pessoa, cada vida, todos pareciam pertencer a um mundo que ele já não conseguia tocar. Quer que eu prepare o café? Não. Obrigado. Vou sair. Luísa hesitou. Mas o senhor ainda não. Disse que vou sair. Ele falou num tom que encerrava qualquer discussão. E saiu, sozinho, pela primeira vez em meses. O ar frio da manhã o atingiu como um soco. Caminhou sem destino pelas ruas estreitas que desciam em direção ao Rossio, misturando-se a turistas, vendedores e trabalhadores que começavam o dia. Ninguém o reconheceu. O terno cinzento estava escondido sob um casaco simples. O cabelo desgrenhado e a barba por fazer faziam parecer apenas mais um homem cansado. Parou diante de uma banca de flores, o perfume das rosas misturava-se ao cheiro do pão quente vindo de uma padaria próxima. Foi quando a viu pela primeira vez Clara Ventura, 32 anos. Mãos pequenas e olhos cor de mel. Arrumava girassóis num balde enferrujado, com uma delicadeza quase cerimonial. O cabelo preso de qualquer jeito deixava escapar mecas douradas que brilhavam ao sol. Havia algo naquele gesto, o cuidado, a paciência, menos que fez esquecer, por um instante, a dor no peito. Bom dia, disse ela, sem olhar. Quer oferecer flores a alguém ou está só a admirar? Henrique demorou a responder. Não tenho a quem oferecer. Clara levantou os olhos, curiosa. Então, compre para si. Às vezes, a gente também merece um pouco de beleza. Ele sorriu de leve, um sorriso que há tempos não sabia como formar. Tem razão. Levo girassol. Ela o embrulhou com papel pardo e fita de ráfia, entregando com um sorriso. São um pouco teimosos, sabe? Mesmo quando tudo à volta é sombra, eles procuram o sol. Henrique pagou, agradeceu e se afastou. Mas, a cada passo, o peso no peito crescia. A respiração tornou-se curta. O coração começou a bater fora de compasso. Tentou encostar-se a uma parede, mas as pernas cederam. Senhor! Ei! Está a ouvir-me? A voz veio de longe, abafada. Depois, o cheiro familiar das flores. Clara ajoelhou-se ao lado dele, segurando-lhe o rosto. Meu Deus! Você está branco como cal. Agente firme. O mundo de Henrique virou uma névoa. Ouviu sirenes, vozes, passos. Depois, silêncio. Acordou horas depois, num quarto pequeno e mal iluminado. O teto era baixo, o ar cheirava a chá e flores. Não se assuste,
disse Clara, sentada ao lado dele, segurando uma chávena. Desmaiou em frente à minha banca. Trouxe-o para minha loja. Chamei uma ambulância, mas o senhor implorou para não ir ao hospital. Achei que estava a delirar, então trouxe-o para cá. Henrique ergueu o olhar confuso. Por que fez isso? Porque ninguém mais o faria. A resposta foi simples e desarmante. Olhou em volta. Estava deitado num sofá velho, coberto com uma manta de linho bege. Nas prateleiras, vasos, fitas e baldes com flores frescas, um gato preto observava do canto com expressão de desconfiança. Como se chama? Perguntou ela. Ricardo. Mentiu. Ricardo Vale. Prazer, senhor Vale. Sou Clara Ventura e o senhor está em As Pétalas do Tejo, a floricultura mais teimosa de Alfama. Henrique tentou levantar-se, mas o corpo não obedeceu. Descanse, disse ela. Já lhe dei o seu remédio. Estava na sua carteira. Soube que precisava dele. Ele assentiu. Obrigado. Obrigado. Não devia ter se incomodado. Não foi incômodo. Foi humano. O silêncio entre eles foi interrompido apenas pelo barulho da chuva que começava a cair lá fora. Clara levantou-se, foi até a janela e fechou-a. Lisboa parece bonita até quando chora, murmurou. Henrique observou em silêncio. Cada movimento dela parecia coreografado com a vida menos simples, sincero, despretensioso. Nada naquela mulher lembrava o mundo que ele conhecia. E agora? Perguntou, com voz fraca. Agora vai descansar. Amanhã vemos o resto. E se eu não tiver para onde ir? Clara olhou com serenidade. Então, fica aqui até decidir. A floricultura não é grande, mas tem espaço para quem precisa respirar. Henrique fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, alguém o tratava sem perguntas, sem contratos, sem interesses. Apenas com bondade do lado de. Fora o Tejo refletia a lua como uma lâmina prateada. E dentro da pequena loja de flores, o milionário que fingia ser um homem comum adormeceu, não por fraqueza, mas porque finalmente sentia-se em paz. O som do bonde antigo, subindo a ladeira de Alfama, foi o despertador de Henrique naquela manhã. Demorou alguns segundos para lembrar onde estava menos o teto baixo. O aroma de flores, o ronronar preguiçoso do gato preto no seu peito. Paganini, lembrava-se agora. Clara chamava o gato assim. Ele toca sinfonias de mau humor, ela dissera, rindo. Sentou-se devagar, o corpo ainda pesado, o coração ritmado como um tambor distante. Através da janela, via-se o casario colorido, as roupas penduradas nos varais e o brilho dourado do sol batendo nos azulejos. Era o tipo de beleza que nunca caberia nos relatórios da sua empresa. Ali, o tempo não parecia correr menos, apenas respirar. Clara apareceu na porta com um avental, coberto de pólen e uma caneca fumegante na mão. Bom dia, Sr. Vale. Dormiu bem? Melhor do que imaginei. Excelente! Trouxe-lhe café com leite e pão fresco. A vizinha da padaria deixou na porta. Disse que é costume aqui. Quem tem pão, partilha. Henrique aceitou o copo, ainda desconfiado de tanta gentileza. Não precisava ter se incomodado. Clara deu de ombros. Não me incomodo com gestos que alimentam o coração. Ele bebeu um gole, e o sabor simples do café com pão parecia mais sincero que qualquer banquete de hotel 5 estrelas. Sentiu-se estranho menos, como se aquele mundo modesto, com o som distante de um fado tocado ao vivo no beco, tivesse mais verdade do que toda a sua fortuna durante os dias seguintes. Henrique permaneceu ali, alegando que precisava de tempo para se recuperar. Clara não fez perguntas, apenas o deixou ficar, pedindo em troca pequenas ajudas, organizar baços, cortar flores, etiquetar buquês. No início, ele achou absurdo, um homem que já assinara contratos milionários agora varrendo o chão de uma loja de flores. Mas de algum modo, havia paz nisso. Essas são dálias, explicou Clara um dia, enquanto ele observava curioso. Flor
teimosa. Floresce mesmo quando o solo é ingrato. Henrique ergueu uma sobrancelha. Parece falar de si mesma. Ela sorriu. Talvez um pouco, mas também falo de si, Senhor Vale. Tem jeito de quem está a tentar florescer de novo. Ele desviou o olhar. Se ela soubesse quem ele era de verdade, o magnata de uma empresa tecnológica que despedira centenas de funcionários para cortar custos, talvez não dissesse o mesmo. Mas havia algo naquela mulher que o fazia querer ser digno da imagem que ela tinha dele. Certa tarde, chovia leve sobre Lisboa. Clara arrumava o balcão enquanto ele lia um jornal amassado. De repente, uma manchete chamou-lhe a atenção. Duarte Systems em crise após desaparecimento do fundador. O coração de Henrique acelerou. O artigo descrevia sua viagem repentina para tratamento médico e o pânico dos acionistas. Havia até especulações de morte. Fechou o jornal rapidamente e respirou fundo, tentando disfarçar. "Tudo bem?" perguntou Clara. "Sim, apenas um pouco tonto." Ela o observou com preocupação. "Talvez seja o remédio." "Sente-se, vou preparar chá." Enquanto ela se afastava, Henrique sentiu a consciência pesada. Clara era boa demais. Se soubesse a verdade, que ele mentia sobre o nome, que era o milionário das manchetes, talvez nunca mais confiasse nele. Mas ele não estava pronto para perder aquele refúgio. Pela primeira vez, alguém gostava dele sem saber do seu dinheiro. As semanas se tornaram meses. A rotina na floricultura virou um bálsamo. De manhã, Clara varia a calçada e ele colocava vasos na vitrine. Almoçavam juntos no pequeno quintal dos fundos, entre girassóis e samambaias. À noite, às vezes ela lia poemas em voz alta e ele ouvia menos, fingindo que não decorava cada palavra. Há sempre um tempo em que o coração aprende a reaprender o silêncio. "Quem escreveu isso?" perguntou ele. "Eu", respondeu Clara, sorrindo tímida. "Escrevo desde menina. Nunca mostrei a ninguém. Devia publicar e perder a alma no meio das letras impressas. Não, obrigada. Prefiro que fiquem guardadas nas flores." Henrique riu, encantado. Clara Ventura era um paradoxo, simples e profunda, frágil e forte, real demais para caber em qualquer definição. Certa noite, enquanto Clara fechava a loja, um homem elegante apareceu à porta. Terno escuro, sapatos caros, expressão fria. "Boa noite, procuro um tal de Ricardo Vale. Disseram que ele trabalha aqui." Clara franziu o senho. "Trabalha comigo, sim, mas já foi para casa. Posso ajudar?" O homem suspirou. "Sou Benjamin Costa, advogado. Preciso encontrá-lo com urgência." Henrique ouviu tudo da escada que levava ao mezanino e sentiu o sangue gelar. Benjamin era seu advogado pessoal. Como o encontrar ali? Clara respondeu: "Ele está doente. Se é urgente, posso chamá-lo amanhã. Diga-lhe apenas que a Duarte Systems está prestes a ruir e que o mundo não espera por fantasmas." Quando o advogado se foi, Clara subiu as escadas. Henrique fingia dormir, mas ela percebeu a tensão no corpo dele. "Quem era aquele homem?" "Um velho conhecido", respondeu ele, evitando os olhos dela. "Parecia grave. Não é nada que precise preocupar-se." Mas Clara sabia ler silêncios. E o dele gritava. Na manhã seguinte, ela o encontrou sentado à mesa, com o olhar perdido no tejo. "O senhor não pertence a este lugar, pois não?" Henrique virou-se devagar. "Como assim?" "Dá para ver o jeito como fala, o relógio caro que tenta esconder, a forma como segura uma caneta. Não é um homem comum e não se chama Ricardo." O silêncio entre eles pesou como chuva parada. Henrique respirou fundo. "Tentei fugir de quem eu era. Clara, fui um homem que confundiu poder com propósito. E quando adoeci, percebi
que não havia ninguém à minha volta que se importasse de verdade. E veio esconder-se aqui, não, vim aprender o que é ser humano. Clara o observou longamente. Conseguiu? Ele sorriu, cansado. Ainda estou a tentar. Ela aproximou-se, pousando uma flor branca diante dele. Então comece por cuidar de algo que não pode comprar. Cuide do tempo do amor. Do amor do Cora. Henrique pegou a flor, um lírio. E se eu estragar? Então aprende de novo. As flores sempre voltam a nascer, mesmo depois de murcharem. Naquela noite ele ficou sozinho na loja, observando as pétalas murcharem lentamente. Pensou na vida que deixara para trás, o império, os números, a solidão. E penso nela, Clara. O relógio marcava quase meia-noite, quando sentiu uma pontada aguda no peito. Tentou alcançar os remédios, mas as mãos tremiam. A visão escureceu. Antes de desmaiar, viu o gato Paganini pular para o seu colo e ouviu, distante, o som da porta se abrindo. Ricardo, meu Deus! A voz de Clara foi a última coisa que ouviu antes do mundo desaparecer. O som distante de sirenes ecoava por Alfama quando Clara correu pela rua molhada, gritando por ajuda. Henrique, ou Ricardo, como ela ainda o chamava, menos estava inconsciente, o rosto pálido, os lábios roxos. Um vizinho chamou a ambulância. Ela segurou a mão dele o tempo todo, sussurrando: "Fique comigo, por favor. Não vá agora." No hospital de Santa Maria, Clara aguardou horas no corredor, o cheiro de desinfetante misturado à ansiedade. Finalmente, um médico aproximou-se. Ele está estável, mas precisa de descanso. Sofreu uma arritmia grave. Disse o nome dele? Clara hesitou. Ricardo Vale. O médico olhou a ficha. Curioso. Los Curioso. Os documentos dizem outro nome. Ela franziu o senho. Henrique Duarte. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Lembrou-se do advogado, da forma como ele evitava perguntas, das notícias sobre o empresário desaparecido, o homem que dormia no sofá da sua floricultura. Era um milionário que o país inteiro procurava. Quando Henrique acordou, ela estava lá de braços cruzados e olhar firme. Então, é isto que significa fugir? Esconder-se entre flores enquanto o mundo te procura? Ele desviou o olhar. Eu só queria respirar. E achou que mentir era a melhor forma? Clara, não diga nada. Não sei o que é pior, a mentira ou o fato de eu ter acreditado nela. Ela levantou-se, o rosto molhado, não se sabia se de lágrimas ou raiva. Eu tratei de si como um homem comum. E pela primeira vez pensei que isso bastava. Henrique tentou erguer-se, mas o corpo o traiu. Eu sou o mesmo homem, murmurou. Não o mesmo homem não teria mentido. Ela saiu antes que ele pudesse responder. Dias depois, já de alta, Henrique voltou à floricultura. A porta estava aberta, mas Clara não. No balcão, apenas um vaso de lírios brancos e um bilhete. A verdade não mata, mas muda tudo. Se quer recomeçar, comece por ser honesto. Ele pegou o bilhete, o coração apertado. O som dos sinos da sé ecoava ao longe. O milionário que fingira ser pobre agora descobria o verdadeiro peso da riqueza. Perder o único amor que não tinha preço. Do lado de, fora Lisboa, seguia viva, indiferente e luminosa. Mas dentro dele algo começava, enfim, a mudar. O outono chegou a Lisboa como um suspiro frio. Henrique caminhava sozinho pela margem do Tejo, com o vento levantando folhas douradas. Desde que Clara o deixara, cada dia era uma mistura de culpa e silêncio. O dinheiro, o nome, a empresa, menos tudo voltara ao lugar. Mas nada parecia importar no escritório luxuoso. O som dos teclados e dos telefones não o tocava mais. A tela do computador exibia gráficos e lucros, mas o coração dele só via a lembrança das flores, do cheiro de café
e da voz dela dizendo: cuide do tempo, do amor, do coração. Uma noite, incapaz de suportar a distância, voltou a Alfama. A floricultura estava fechada, as janelas cobertas de poeira. Uma vizinha contou: Clara foi cuidar da mãe em Sintra. A loja ficou à espera de quem ainda acredita nas flores. Henrique respirou fundo, pegou o carro e dirigiu até o interior. Subindo as estradas sinuosas sob chuva fina, encontrou-a numa casa simples cercada por lavandas. Ela o viu chegar, mas não sorriu. Veio comprar flores ou pedir perdão? Só quero falar. Clara cruzou os braços. Falar é fácil. Então ouça o que fiz. Deixei a empresa, doei metade da fortuna para hospitais e abri uma fundação com o nome da sua floricultura, menos as pétalas do Tejo. É para ajudar mulheres a começarem seus próprios negócios. Ela o encarou, incrédula, e acha que dinheiro paga uma mentira? Não, mas talvez mostre que aprendi algo. Sil iniciou. O vento balançava as lavandas, espalhando perfume no ar. Clara desviou o olhar e, se for apenas culpa, Henrique deu um passo à frente. Culpa é o que sentimos antes de mudar. Amor é o que fazemos depois. Ela respirou fundo, os olhos marejados. E se eu ainda não conseguir confiar, então fico por perto até merecer. Por um instante, o mundo pareceu parar. A chuva começou de novo, fina, lenta, lavando o ar. Clara estendeu a mão e tocou o rosto dele. Se é para recomeçar, que seja sem máscaras. Henrique sorriu. Sincero, leve, humano. Prometo, só quero ficar ao seu lado, mesmo que seja como aprendiz de flores. Ela riu, e foi a primeira vez que ele sentiu o coração bater sem medo. Dias depois, reabriram juntos as pétalas do Tejo, agora em Sintra. As pessoas vinham não só comprar flores, mas histórias de recomeços, perdões e segundas chances. Henrique trabalhava com as mãos sujas de terra, algo que jamais imaginara fazer. E cada flor que nascia parecia dizer o mesmo. Algumas verdades florescem tarde, mas florescem. O inverno chegou devagar, cobrindo Sintra com um véu de neblina suave. Dentro da nova floricultura, menos uma casa branca com janelas azuis e cheiro constante de lavanda, menos Henrique. Duarte trabalhava em silêncio, lavando vasos e cuidando das plantas. Os dedos, outrora habituados a teclados e contratos, agora sabiam medir a terra, cortar cullis, regar raízes com a delicadeza de quem, enfim, entendeu o que é sustentar a vida. Clara observava de longe. Havia algo de diferente nele, uma calma serena, uma verdade nova. Não era o milionário que ela conheceu, nem o fugitivo que fingiu ser outro. Era apenas Henrique, um homem que aprendia a amar através das coisas simples. Vai matar as begônias se continuar a pensar tanto, disse ela, aproximando-se. Henrique sorriu. Penso no quanto é estranho estar feliz com as mãos sujas. É assim mesmo. A felicidade gosta de se esconder naquilo que ninguém valoriza. Ele olhou-a com ternura. E você ainda duvida de mim? Clara! Respirou fundo. Esse vezes, mas cada vez menos sil. Sil. Do lado de, fora o vento, soprava entre as árvores, trazendo o som distante do mar. Henrique enxugou as mãos no avental e, com um gesto tímido, entregou-lhe um pequeno envelope. Quero mostrar-te algo. Clara abriu e encontrou um papel simples, desenhado à mão. O projeto da Fundação Pétalas do Tejo, agora com filiais abertas em Lisboa, Porto e Coimbra. Na última linha, lia-se Direção Artística e Educativa. Clara Ventura. Ela levantou os olhos, surpresa. Henrique, não posso aceitar. Pode sim. Não é caridade. É reconhecimento. Você ensinou-me o que nenhum médico, nenhum dinheiro, nenhuma empresa pôde ensinar, que a vida floresce quando alguém acredita na gente. As palavras pairaram no ar como perfume de jasmim. Clara mordeu o lábio.
emocionada. Você ainda tem o coração fraco? Henrique sorriu. Tenho, mas agora ele sabe por que bate. Com o tempo, a história dos dois espalhou-se pela cidade. A loja virou um ponto de encontro de pessoas em busca de esperança. Crianças desenhavam flores nas paredes, idosos vinham contar histórias e até turistas deixavam bilhetes com mensagens como que o amor sempre encontre o caminho mais simples. Henrique e Clara trabalhavam lado a lado, sem pressa. Ele cuidava do jardim, ela escrevia pequenos poemas que deixava nos buquês. Um deles dizia: nem toda perda é castigo. Às vezes é o solo novo onde o amor aprende a nascer. Certa tarde, enquanto o sol se punha sobre o vale, Henrique parou o que fazia e olhou para o horizonte. O céu estava tingido de laranja e ouro, e o ar tinha o cheiro doce das flores recém-regadas. Clara aproximou-se e se sentou ao lado dele, em silêncio. Sabia que no fundo eu tinha medo de morrer sozinho, confessou. E agora, se o coração parar, ele vai parar em paz. Ela pegou sua mão e apertou-a. Não fala assim, não é tristeza, é gratidão. Por um momento, ficaram apenas ouvindo o som distante das ondas batendo nas pedras. Lisboa, ao longe, brilhava como uma constelação. Clara, disse ele, se eu pudesse voltar no tempo, teria procurado você antes de tudo, antes da doença, antes da fortuna. Ela sorriu e talvez eu não tivesse olhado para você. Às vezes, é preciso perder o mundo para enxergar o que importa. Henrique inclinou-se e a beijou. Um beijo calmo, sem urgência, menos como quem promete ficar. Meses depois, quando a primavera voltou, a floricultura estava coberta de cores. No meio do jardim, um pequeno letreiro novo brilhava ao sol. As pétalas do tejo, onde o amor floresce, mesmo depois da dor. As pessoas passavam e sorriam. Lá dentro, Henrique e Clara arrumavam vasos, rindo de pequenas coisas. A vida seguia simples, bela, verdadeira, e à noite, quando as luzes se apagavam e só o luar entrava pela janela, Henrique escrevia em seu diário: descobri que o silêncio não é ausência menos, é o coração, aprendendo a ouvir o que o amor diz sem palavras. Ele fechava o caderno, olhava para Clara, dormindo entre flores, e, com um sorriso sereno, entendia menos que finalmente, depois de, tudo estava vivo de verdade.